Sexta-feira, dia 1º de julho de 2022. Sexta-feira, lembra? Live do Centro Espírita A Caminho da Luz e do Grupo Espírita Amor e Luz de Maria Madalena. E nessa sexta, hoje, estamos recebendo o nosso grande amigo Jorge Elarrat, lá de Rondônia, que vai falar com um tema muito interessante, uma pergunta. O que preciso fazer para curar minha dor? Vamos observar, vamos refletir, vamos trazer nossos questionamentos, já vai pensando, já vai fazendo a sua pergunta. Se durante a palestra ele não responder a sua pergunta, você lança a sua pergunta lá no chat, não deixa para depois, porque nós contemplamos a pergunta por ordem de chegada, e são muitas perguntas. Então, não deixe de fazer a sua pergunta logo para que o Jorge responda. Se, porventura, ele responder durante a palestra, ele só complementa com algum argumento e depois segue. Então, não deixe de participar. E, mais uma vez, refletindo com o Livro dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que é muita, item convulsionários, dando prosseguimento. Pergunta 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Responde os espíritos superiores. Em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Assim como nós temos a anestesia, que tira a sensibilidade momentânea daqueles nervos que vão levar a comunicação para o cérebro, o magnetismo atua da mesma forma, né? Um dia, se a nossa ciência médica entrar muito nessa questão, última vez que eu fiz uma anestesia no dentista, eu falei, vai ganhar muito dinheiro aquele que inventar um método de anestesiar sem ser dolorido, como é a anestesia. Então, é isso que ele diz aí. O magnetismo tem essa função também, mas ainda, por falta de estudo, a gente ainda não entrou nessa parte. Continua a resposta. Em outros, essa falta de sensibilidade é a exaltação do pensamento, embota a sensibilidade, né? Quando a gente fica muito exaltado, a gente fica, às vezes, com algumas percepções, é igual, assim, limitada, é igual quando um jogador de futebol está ali naquela ação, às vezes ele leva uma pancada que ele nem sente, e depois é que ele vai sentir os reflexos daquela pancada, porque ele está naquela exaltação ali do pensamento com o objetivo de atingir aquela jogada. E aí ele continua dizendo, dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo, para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? Eu lembro que quando eu era pequeno, quando eu estava assistindo alguma coisa na televisão, assim que me atraía muito, ou estava fazendo uma leitura, e aí a minha mãe falava comigo, simplesmente eu não escutava, eu estava concentrado. Ela falava, você parece que está no mundo da lua, mas é que eu me concentrava naquilo que eu estava fazendo, então eu não percebia o som, nada, né? Por essa concentração, como ele diz aqui. Aí tem uma nota de Kardec que ele diz assim, a exaltação fanática e o entusiasmo têm proporcionado, em casos de suplício, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico, como eu comentei anteriormente. Continua Kardec, sabe-se que no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos, visto que esses fenômenos depende de uma causa física e de uma ação de certos espíritos. Pode-se perguntar como, em alguns casos,
há podido uma autoridade pública fazê-los cessar. Não tem como, né? Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava, de ativa que era, passou esta a ser latente. E a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se, ademais, que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então, assim como Moisés, na sua época, proibiu a comunicação com os mortos, então, se ele proibiu, é porque existia. E muitos que defendem Moisés, né, alegam que não existe a comunicação com os espíritos. Como é que é? Um contrassenso. Se Moisés proibiu, é porque existia. Não dá para proibir uma coisa que não existe. Mas por que ele proibiu? Porque ele era contra? Não, muito pelo contrário, ele também era médium. É por causa do abuso. Estavam abusando demais da mediunidade. Então, naquela época, naquele momento, foi necessário. Então, tudo no universo, se você abusa, causa danos. E é isso que ele está falando aqui. Às vezes, a gente não tem maturidade para lidar com aquela informação. Por isso que a humanidade demorou muito a entrar na energia nuclear, por falta de maturidade. E mesmo quando já tinha alguma maturidade, ainda transformou a energia nuclear em arma atômica, né? Para destruir, e esse não era o objetivo. Então, o avanço da humanidade, às vezes, fica travado por essas questões, por questões morais. Então, nós temos que ter maturidade para lidar com o conhecimento, senão nós complicamos o nosso destino, que é a felicidade. Porque à medida que eu provoco a guerra, à medida que eu faço isso, eu retardo a minha felicidade. Então, vamos ter atenção e responsabilidade. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade e pedimos o amparo e a proteção para toda a humanidade. E que possamos amanhã dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos e não esqueça, toda sexta, às 19h50, no YouTube, temos a live do Centro Espírita Caminho da Luz, no bairro de Colégio, e do Grupo Espírita Amor e Luz, de Maria Madalena, no bairro de Rocha Miranda. Toda sexta, às 19h50. Até lá.